muitas fazendas, né, hoje, não tem ali chegando a energia. Eu não tenho capacidade daquela concessionária entregar o que o cara precisa. Então isso é chamado de grid zero, ou seja, ele não está conectado de forma alguma. E aí às vezes ele tem ali 2, 3, 4 geradores, tudo a diesel, gasta às vezes 1 milhão, 2 milhões de diesel. E o BES, como que ele pode se comportar também nesse grid zero? Eu queria que você falasse um pouquinho aí. Tá. Eu acho que a forma como você fez a pergunta é bom para mostrar, às vezes, uma confusão entre dois termos também. Legal. Uma coisa é o grid zero. Perfeito. Uma coisa é o off-grid. Tudo que você falou se enquadra em off-grid. Ah, ok. Porque não existe a presença da rede. O grid zero é quando você tem a presença da rede, certo, mas o seu sistema de geração solar fotovoltaica ele vai ficar limitado a gerar uma quantidade de energia que seja autoconsumida dentro da edificação e algum excedente que tivesse, que fosse voltar para a rede, o sistema limita a produção do solar para não injetar. Então você está falando que se eu fizer uma usina de 1 mega, eu tenho que consumir esse 1 mega. Eu não posso exportar nada. Isso é o grid zero. Isso é o grid zero. Ou seja, se eu construir uma usina de 5 mega, eu não posso fazer assim, ó, vou usar 4 e 1 exporto. Isso é o grid zero. Agora, o off-grid é o sistema que não é ligado absolutamente a são nada. São sistemas isolados. Ah, entendi. São sistemas isolados. E até pegando um gancho para falar um pouquinho sobre o grid zero, aonde que ele é aplicado? Tá. Também em situações em que o consumidor ele quer aumentar o tamanho do sistema solar fotovoltaico dele, que já existe, está homologado, ele até pode exportar para a rede a potência que ele tem homologado naquele momento, mas como o sistema está sobrecarregado, agora ele não pode aumentar. Mas ele tem um autoconsumo instantâneo, que a gente chama. O que é autoconsumo instantâneo? É quando você coincide, né, o consumo ali da edificação com o momento da geração. Você pode privilegiar aquele autoconsumo de uma maneira em que ainda sobre uma capacidade de energia que você pode injetar na rede que já estava homologado. Talvez você tenha lá um sistema instalado com uma potência de 100 kW pico. Ele, ao longo do período do dia, tem uma simultaneidade na ordem de, vamos só para simplificar a conta, de 50%. Se eu aprovei ele com uma potência de despacho para a rede, geralmente ali de 75 kW de potência de inversor para um sistema de 100 kW pico, significa que eu posso injetar na rede 75. Mas se eu estou autoconsumindo na ordem de 50, você concorda que eu poderia ter mais 50 de geração? Por quê? Porque eu vou atender o meu autoconsumo de 50 e 75 eu posso injetar na rede. Certo. Né? Então eu posso, quando a gente utiliza o sistema grid zero, eu até gosto de utilizar um termo que é o control grid export, porque o grid zero não é só zero. Você pode limitar, na verdade, é um sistema que permite você limitar o quanto você pode injetar de energia na rede e aquilo que ultrapassar, você sabe que você tem um consumo interno equivalente que vai absorver. Perfeito. Um outro cenário do grid zero é o mercado livre. Quando você coloca um sistema solar fotovoltaico num cliente do mercado livre, o que ele quer? Qual é o objetivo dele? Diminuir a dependência dele das variações do mercado livre, dos contratos de energia que ele tem que estabelecer, que tem prazos. Então ele vai ficando com uma geração própria, interna, e diminuindo um pouquinho a exposição dele para esses contratos. E ainda mais porque no futuro espera-se que essas oscilações sejam ainda maiores, até a nível horário e diário. Tá. Então, quanto mais ele coloca solar, o solar é uma produção previsível. Quanto custa gerar energia solar? Quando você pega o investimento de um sistema de energia solar fotovoltaica conectado à rede, divide pela capacidade de produção de energia dele ao longo de 25 anos, o custo desse quilowatt-hora, né, gerado é na ordem de 15 a 20 centavos. Tudo depende, né, do tamanho do investimento, do acoplamento elétrico que foi necessário. Então, você tem um valor fixo. Porque você fez o investimento, dentro dessa conta entra já o custo de manutenção preventiva, corretiva, né? Então, você tem um custo fixo. Eu até brinco, eu falo que é como se fosse a renda fixa, né? Certo. Não é a melhor, você sabe que em alguns momentos oportunos do mercado financeiro você vai ter uma taxa mais atrativa, mas ela é segura, ela é previsível. Então, os clientes do mercado livre de energia, embora eles tenham a possibilidade de bidar, de negociar preços muito melhores do que o mercado cativo, que é onde eu, você
você está ali consumindo energia de uma concessionária que passa com o fio na frente da sua casa, ele tem uma competitividade, um valor menor. Mas com o sistema solar, o cliente ele tem um pouquinho mais de controle sobre isso. E aonde que eu quero chegar com isso? Quem coloca hoje sistema solar fotovoltaico em cliente do Mercado Livre está limitado a reduzir no máximo de 20% a 30% do consumo diário. Porque lembra, o solar ele gera, né, com uma curva muito parecida com uma concavidade para baixo. Certo. Né, dentro da hora solar, que geralmente começa ali assim, significativamente por volta das 7 ou 8 da manhã e vai até as 4, às 17 horas. Essas outras horas é insignificante. Então, se você coloca um sistema muito grande e você, no Mercado Livre, não pode injetar energia nenhuma, e aí entra o termo grid zero mesmo, você não pode injetar energia nenhuma, você não pode aumentar ele muito, senão você começa a limitar muito a produção de energia e não se torna viável o investimento para isso. Como que eu posso aumentar a participação do solar? Com a bateria. Entendi. E quem controla o sistema para quem vai começar a colocar energia solar que está no Mercado Livre e vai se limitar a 20%, 30%, a solução grid zero. Eu tenho um limite. Então, o cenário que eu utilizo o grid zero, onde eu só tenho o solar fotovoltaico, para um cliente do Mercado Livre, eu estou limitado a uma potência que vai me trazer de 20% a 30% só de economia. E o grid zero, o que ele faz? Ele controla o sistema para que ele nunca injete Na rede. É. Legal. E o sistema off-grid é isso, é totalmente independente hoje, que você também consegue, talvez, existem, né, já hoje agronegócios que ele tem gerador, aí ele tem o solar também, e aí você também pode entrar ali como um backup ou até suprir um pouco disso, propriamente diz, com as nossas soluções. A proposta de valor da Gaskis Energy é levar sistemas de armazenamento de energia inteligente aliado a parcerias sustentáveis. Nosso maior aliado para que os nossos produtos se tornem produtos que vão gerar valor agregado lá na ponta para o consumidor é você, nosso potencial parceiro, você integrador. E a Gaskis, ela hoje já está preparada para atender, prestar uma venda técnica consultiva, além de prestar todo o suporte técnico pós-venda, auxiliando vocês no startup, no comissionamento, na integração das nossas soluções.